Na literatura e em muitas coisas da nossa vida, fazer mais com menos é uma verdadeira arte. E aqui, neste livro da Annie Ernaux, escritora contemporânea francesa, ela nos entrega um nível absurdo de literatura, de justamente fazer mais com menos, em que ela relata um aborto que ela fez nos anos 60, quando ela cursava letras aos 23 anos, e basicamente é isso, um relato de um aborto. Mas acima de tudo ela entrega muita delicadeza nessa história e também os momentos de muita dramaticidade, de uma carga dramática muito profunda. Ela se utiliza de uma agenda e de um diário daquele período para resgatar os eventos daquelas longuíssimas semanas que ela passou tentando realizar esse aborto. Ela não busca esse diário, essas agendas, em busca de uma verdade absoluta. Na realidade, ela está relatando situações, ela busca a verossimilhança de momentos decisivos, que é o que se caracteriza muito dentre os vários livros da Annie Ernaux, que se chama autoficção. E que esse tipo de texto é o que a consagrou e é reconhecida por milhões de leitores mundo afora. É importante a gente observar que em 1963 o aborto era ilegal. Ela não era casada e o rapaz a quem ela se relacionou, ela não tinha nada de sério, nem namorava com ele. Ele, aliás, não se envolve em nada, nem na relação sentimental, quando ela precisa de ajuda, e nem sobre a decisão dela de abortar. Ela vivia numa residência universitária e ia para a casa dos pais aos finais de semana. Então ela tem um pequeno círculo de amigas que parte dessas amigas ajudam a ela fazer o procedimento. Ela não teve um atendimento médico adequado desde o início, de quando ela procurou um atendimento profissional, e ela só consegue através de um contato de uma amiga que indica uma enfermeira que realiza o aborto. Eu estou contando em linhas gerais, mas se você é preocupado com spoilers, não se preocupe, porque tudo isso aqui é dado na orelha do livro. E aliás, o livro tem 70 e poucas páginas, 74 páginas, então aqui não interessa questões de spoiler, o que é que aconteceu, se ela fez, se ela não fez o aborto. Aqui vale muito mais a jornada, a sequência das ações, o relato e a forma literária com que a autora expurgou fantasmas nesse livro. Bom, e se você está gostando desse vídeo, caiu aqui de paraquedas, aproveita para se inscrever no canal, deixar um like e conheça o nosso grupo no Telegram. A gente conversa diariamente, tem um link aqui embaixo para você acompanhar. Se você quiser fazer uma doação, deixar uma doação para esse vídeo aqui no botãozinho valeu aqui embaixo, ao lado do like da inscrição. Isso tudo são formas muito importantes de contribuição aqui para o Seleção Literária. Bom, mas voltando para essa premissa básica que eu apresentei no início do vídeo, uma premissa aparentemente bastante simples e simplificada, mas como sempre, a Annie Ernaux utiliza de camadas sobrepostas de ações e reações das suas personagens, no caso aqui ela mesma, para contar momentos específicos da vida dela. E dentre muitas histórias que ela vai nos contando aqui nesse livro, eu vou elencar algumas delas, mas uma em especial que é o tempo. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar essa questão da passagem do tempo que me chamou bastante atenção nesse livro. A primeira delas, que é muito comum na obra delas, questões sociais, né? Aqui um exemplo bem básico de que existem mulheres e mulheres que conseguem o procedimento para fazer um aborto. Se você tem dinheiro, por exemplo, você consegue. Se você não tem, você não consegue. Então ela deixa bastante claro aqui situações iguais, resultados diferentes, a depender da situação social da mulher. Temos aqui também a gravidez precoce como um destino social. O que é que isso significa? Que a única preocupação relacionada à gravidez é da mulher. O homem não tem esse tipo de preocupação. E ela, especificamente, ela demonstra que a gravidez precoce seria o fim da carreira dela, de estudante de letras, de uma vida acadêmica que ela estava traçando. Se ela engravida precocemente,
ela teria que sair da faculdade, teria que arrumar um emprego de baixa renda para sustentar o filho de qualquer maneira, e isso ela não queria, não era a vida que ela tinha planejado para ela, e muito menos ela não queria exatamente o destino que os pais delas, como trabalhadores proletários de baixa renda, tinham vivido. Socialmente falando, aceitar uma gravidez precoce era aceitar um destino pobre. Um outro ponto que eu destaco é a desventura dela pulando de médico em médico, precisando fazer esse aborto. Detalhes, todos homens, nenhum deles aceita. E por uma questão legal ou não, por uma questão moral, enfim, ela não questiona necessariamente a lei. Ela sabe dos riscos e ela precisa de alguém para cometer um crime com ela. Isso é um fato. Ela não foge dessa realidade. Ela precisa de uma parceira, de um parceiro profissional da medicina que cometa esse crime com ela. E aí, nesse ponto, ela levanta um questionamento não sobre o julgamento à lei. Ninguém na sociedade está questionando a prática da lei, que para ela não faz sentido, mas sim questionam a prática dela querer fazer o aborto. Esse é um ponto muito importante e muito relevante do livro. Podemos destacar também as mudanças corporais, físicas e psicológicas. As físicas, náuseas, tonturas, e as psicológicas, que ela não consegue mais se concentrar nos estudos, e isso vai dificultando o encerramento e a produção da monografia dela, que ela está prestes a entregar. E ela coloca isso em perspectiva como elemento sequencial de todo o drama em que ela está vivendo. Agora, o grande ponto assim que esse livro levanta e que ela destaca muito profundamente, e é uma marca social muito profunda, é a questão da passagem do tempo. A primeiríssima atitude do tempo na relação de uma gravidez é o atraso da menstruação. É o ponto, marco inicial da contagem dessa gravidez por X semanas. E esse é uma marca muito profunda e que vai ficando cada vez mais densa na medida em que a gente vai lendo. E qual a ferramenta que ela utiliza? Também característica da passagem do tempo, justamente agendas e diários. É lá que ela utiliza como ferramenta temporal da própria narrativa e da própria sequência das semanas em que ela vai precisando correr contra o tempo, ao mesmo tempo em que faz um diário, anota na agenda consultas, dias, marca semanas, porque ela está correndo contra o desenvolvimento do próprio feto que está na barriga dela. Ela precisa interromper a contagem desse tempo, e isso não sai de graça, tem um custo muito alto. E eu nem falo aqui do custo financeiro para realizar o procedimento, que inclusive ela pega emprestado com a amiga que indicou a enfermeira, mas do custo de não escrever essa história. O expurgo aqui, a necessidade da Annie Ernaux é de não conseguir relatar esses momentos e não escrever essa história. E ao relatar esse momento extremamente pessoal e extremamente íntimo, ela não está esperando redenção de ninguém, não está esperando que ninguém diga nada. Aliás, ela sempre esteve sozinha aqui para resolver essas questões. Ela não espera nada de ninguém. E mais, através do excepcional texto dela, ela mostra que nem a gente tem capacidade de dizer, não, você deveria ter feito isso, ou você deveria ter feito aquilo. Nós, leitores, não temos essa intromissão dentro dessa história dela. O livro não permite nem deseja esse tipo de julgamento. Aqui é a história dela e só ela sabe o que ela passou, simples assim. O único ponto que caberia uma discussão de terceiros sobre o ponto de vista moral, ético, é a questão do crime. De fato, foi um crime, e aí a gente pode discutir a legalidade dessa situação nos anos 60, e isso cabe à discussão. Mas de resto, os detalhes práticos, psicológicos, morais, temporais, enfim, todos esses cabem somente a ela. E quanto à minha experiência de leitura, eu preciso pontuar e compartilhar com vocês que, apesar das 74 páginas do livro, são relatos muito fortes. Eu demorei para ir lendo, ia, parava, respirava, a necessidade de você encarar a densidade desse momento na vida da Annie Ernaux. Para além desse vídeo que você está assistindo, eu já fiz resenha também de um outro livro da autora chamado O Lugar. Nesse livro ela inaugura esse projeto literário amplo
em que ela relata diversos momentos da vida dela. Você pode conferir aqui, vou deixar o card também e aqui no box de descrição. Bom, foi essa minha experiência espetacular com esse livro. Mais um grande livro dessa escritora. Se eu puder, eu vou querer ler muito mais dessa escritora e a gente vai conversar agora aqui nos comentários. Quero saber se você já leu esse livro, se ainda vai ler, se já leu outro livro da autora. Vamos conversar aqui. A gente vai bater um papo agora na aba de comentários. Se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever, deixar um like. Ou se você é um entusiasta do nosso trabalho, você pode fazer uma chave Pix ou apertar no botão de valeu aqui embaixo, ao lado do botãozinho de inscrição. Você pode fazer uma doação diretamente para o canal. Isso são formas muito importantes de contribuição para a manutenção do nosso trabalho aqui. É isso aí, pessoal. Valeu!